Por que você não deve fazer a doação de seus bens antecipando a herança, mesmo com usufruto? Bom, o principal motivo, o primeiro deles, é exatamente a questão da tributação. O processo para fazer a doação, ele é tão caro quanto a um processo de inventário. Então você vai fazer o processo de doação, vai incidir o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão da Herança, mas também pela doação. E se você fizer essa doação, vai realizar o chamado fato gerador do tributo ITCMD. Então ele vai custar tão caro quanto ao processo de inventário. E um outro motivo é que se você doa seus bens, doa seus imóveis, antecipa para os seus filhos ou para quem quer que seja, mesmo que você se reserve o direito de usufruto, você vai continuar numa situação, vai perdurar uma situação de dependência daqueles donatários. Você vai perder o controle sobre esses bens. Ou seja, se você quiser vender aquele bem, mudar de ideia e querer fazer uma troca, você vai ter que pegar autorização dos seus filhos e, se ele for casado, dos seus cônjuges. Então você perde o controle sobre os seus bens. Você vai ficar com usufruto, é bem verdade, ou seja, o direito de usar o imóvel, das receitas que eventualmente esses bens poderão gerar. No entanto, você vai ficar com extremas limitações sobre o seu patrimônio. Eu, durante 30 anos de advocacia, vi inúmeras situações em que os pais doaram e ficaram como verdadeiros reféns dos filhos. Porque quando os filhos recebem, mesmo que seja só chamada nua propriedade, quer dizer, transfere-se os bens para esses filhos, mas eles não têm o direito de usar, de gozar. Mesmo que seja só nua propriedade, essa relação dos seus filhos com aquele patrimônio, com aquela casa, com aquele apartamento, muda. Eles acabam sentindo-se empoderados porque eles passaram a ser detentor daquela propriedade. E você fica, por certo, numa grande vulnerabilidade em relação aos seus filhos. Por melhores que eles sejam, por mais pela melhor educação que você oferecer aos seus filhos, eles podem mudar de ideia quando você fizer o processo de doação. E muito especialmente em razão do cônjuge, que acaba exercendo extrema influência no seu filho e na sua filha, que por vezes eles preferem ficar ao lado do cônjuge em detrimento dos seus próprios pais. Então, desde que comecei minha vida de advogado, eu nunca orientei a fazer a doação, adiantando a legítima na forma de doação dos imóveis. É preferível manter no seu nome e o dia que você faltar, os filhos que façam as transferências, que recolham os tributos devidos. É bem verdade que essa tributação será extremamente elevada, mas que tem um caminho que você pode evitar que haja inventário e também impedindo que haja essa transferência dos bens através do usufruto. Muito notadamente porque depois que você doou, você vai ficar, como dito, na dependência do seu filho, dos seus filhos. Além disso, em alguns estados, e aqui no estado de Santa Catarina é um deles, quando você faz a doação, você recolhe tão somente 50% do valor do ITCMD. Os outros 50% remanescentes serão recolhidos lá o dia que ocorrer o evento, ou seja, a partida do patriarca, do dono do imóvel. Mas veja que situação insegura. Se você transfere por doação esses bens e só paga 50% do ITCMD, lá no futuro terão que ser recolhidos esses outros 50%. E aí, considerando a valorização dos bens, dos imóveis, muito possivelmente lá no futuro você pagará muito mais de ITCMD do que se pagou hoje. Um imóvel, por exemplo, que você hoje vale 1 milhão, daqui a 10, 15 anos pode valer 10 milhões. E aí você pagou
ITCMD sobre apenas 1 milhão. Então sobraria uma base de cálculo de 9 milhões para incidir uma alíquota de 7% desse valor a título de ITCMD. Então o melhor caminho, por certo, não será você fazer a doação com reserva de usufruto, seja pelo valor, o custo da instituição desse usufruto, seja pela perda do controle que você ficará sobre esses seus ativos e ficará na vulnerabilidade em relação aos seus filhos. Então, a melhor saída hoje é fazer um planejamento patrimonial da família. E como que isso funciona? Funciona através da institucionalização desse patrimônio, onde você entrega esses ativos para uma pessoa jurídica constituída em seu nome, e lá dentro dessa pessoa jurídica você lança todos esses teus ativos e depois tu pode fazer a doação das cotas, das partes dessa sociedade, dessa pessoa jurídica para seus filhos. E qual que é a diferença? A principal diferença é que você continua no total e absoluto controle de todos esses bens. Se você quiser alugar, você aluga. Se quiser vender, você vende. Quiser emprestar, você empresta. Enfim, você se mantém no absoluto e total controle dos seus bens e não ficando na dependência da assinatura de filhos e de ninguém. Caso você queira fazer qualquer movimentação desses ativos, uma troca, uma compra e venda, você estará livre para fazer isso e não passará um poder para seus filhos e, pior, um poder para os seus genros e as suas noras. Você que vai permanecer no total e absoluto controle desse patrimônio. E é através desse sistema, desse planejamento patrimonial, que você consegue fazer esse procedimento sem a perda do controle de todo o seu patrimônio. Você vai sentir toda a segurança, vai ter uma eficiência tributária gigante e o dia que você não estiver mais aqui, não precisará fazer nenhum processo, muito menos um processo de inventário. Basta que seja informada a partida do patriarca para que todos esses bens passem automaticamente para seus filhos, sem a necessidade do processo de inventário, que aliás tornou-se um processo extremamente caro, demorado e burocrático. Ainda que seja feito num cartório, num tabelionato, o valor que se gasta com o inventário é gigantesco, muitas vezes consumindo de 30% a 40% do valor dos bens deixados. E ainda poderá haver conflito entre os familiares, conflito entre seus filhos, que poderá desagregar a relação da família, às vezes, para sempre. Quer dizer, será um custo financeiro e também um custo psicoemocional que você deixará como herança para a sua família. Então, o melhor legado que você pode deixar para os seus filhos será fazer um planejamento antecipando, adiantando esses teus ativos de forma indireta, por assim dizer. Você transfere, você dá um comando para que permita que um dia que você não estiver mais aqui, que não se sabe quando, esses bens não precisem passar pelo processo de inventário. Mas de todo esse contexto, e o mais importante, é que você vai manter o absoluto controle sobre o seu patrimônio. Isso vai te dar tranquilidade, isso vai te dar segurança e a manutenção do poder sobre esses bens. Então, tome uma decisão que é relevante para a sua vida e para a vida dos seus filhos, fazendo esse planejamento patrimonial através de um sistema que conhecemos como holding familiar. Então, siga-nos nas redes sociais e saiba mais sobre esse tema
que você, por certo, irá tomar uma decisão das mais acertadas. Um abraço.